Olá, turminha do quinto ano B. Vamos aqui a correção para nossa atividade 16 de língua portuguesa. Atividade essa que está sendo trabalhada em 20 de agosto de 2020. Então, ele traz aqui uma introdução dizendo o seguinte: caro aluno, saber reconhecer os níveis de linguagem e as marcas presentes nos textos que identifica o locutor e interlocutor é uma habilidade fundamental para um bom leitor e autor de textos. Essa habilidade permite que você perceba e consiga produzir textos adequados ao ambiente de interação. Por isso, buscaremos fazer a leitura e interpretação dos textos nas questões sugeridas, tentando identificar os níveis de linguagem e as marcas que revelam a identidade do locutor e interlocutor. Não se esqueça de que as pistas para se chegar à resposta estão nos próprios textos. Por isso, a atenção é fundamental. Leia o texto abaixo. Texto do caipira. O caipira andava ao longo da estrada, seguido de 10 cavalos. Nisso veio um automóvel e o motorista gritou para o caipira: você tem 10, mas eu tenho 250 cavalos. E vrum, saiu em disparada. O caipira continuou seu passo. E lá na frente estava o carro virado dentro do rio, ao lado da ponte. Aí o caipira falou para o motorista: oi, compadre, dando água para a tropa, é? Questão 1. Que palavra do texto indica o modo de falar de uma pessoa que mora no meio rural? Compadre, disparada, passo ou tropa? Então, ele traz o comentário aqui. Percebemos, ao reler o texto, que se trata de uma história que acontece com uma pessoa que mora no meio rural. Ao longo do texto, várias são as marcas que evidenciam isso. A questão pede para você identificar uma dessas. Geralmente, só se reporta a alguém usando o termo compadre, quem vive no meio rural. Dessa forma, o item correto é o item A, certo? Então, é muito comum, né, na linguagem rural, caipira, essa questão do compadre, né? Compadre, comadre. É tanto, gente, que a palavra correta é compadre. Mas aqui, como ele está na linguagem rural, ele disse compadre, né? Então, até para evidenciar aí a questão da linguagem rural. Então, vamos aqui à questão 2. Vamos aqui à questão 2. Leia o texto abaixo. Vobina. Então, aqui, gente, a gente percebe que se trata de uma correspondência, de uma carta, né? Porque inicia com uma data, tem uma saudação, tem uma despedida e tem aqui um endereço ao lado. Então, a gente percebe claramente que se trata de uma correspondência. Então, esse texto até algumas crianças não conseguiram entender a caligrafia. Eu fiz até a leitura lá no grupo deles. Vamos aqui. Vobina. Acho que você ia gostar muito de estar aqui com a gente. Sua cidade é muito bonita, bem diferente da nossa. As casas e as ruas são mesmo muito antigas, iguais às das fotos que você mostrou para a gente de quando era pequena. Vamos levar fotografias novas para você matar as saudades, tá? Beijos de todo mundo e um grandão da sua neta Cacá. Depois aqui a mamãe faz, tá bom? Espera. Espera a mamãe terminar. Gente, desculpa. Continuando, certo? Ele diz assim, ó. Quem escreveu esse texto é a neta de Bina, a neta de Cacá, a avó de Bina, a avó de Carmen. Então, gente, a gente percebe aqui que é uma correspondência que foi escrita a avó Bina. Quem escreveu, ó, ela diz, ó,
sua neta Cacá, certo? Então, tá lá no texto, ó, sua neta Cacá. Então, as opções aqui, ele diz assim, quem foi? Se assim, a neta Cacá não tinha, né? Tem a neta de Cacá, isso aqui é uma pegadinha. Então, Cacá não tem uma neta. Cacá é a neta. Então, aqui a resposta correta é a neta de Bina, porque Cacá, ó, é aí, Bina aí é a avó de Cacá, né? Bina é a avó de Cacá, então Cacá é neta de Bina. Então, o item correto é o item A. Não caia na pegadinha que ele quis fazer com você aí na letra B, certo? A avó de Bina. Bina também já era avó, então não podia ser a avó de Bina, é a neta de Bina, né? Continuando. Questão 3, ele diz, leia o texto. Quantos ficam? Joãozinho chega à escola e a professora pergunta. Numa árvore havia 3 passarinhos. Deram um tiro na árvore e ele acertou um passarinho. Quantos ficaram? Ficou apenas um passarinho. Por que um passarinho, Joãozinho? A professora pergunta. Só o que morreu, os outros fugiram. Gente, o Joãozinho foi bem inteligente, né? Porque com o disparo, com certeza os outros pássaros fugiram de susto. Então, só ficou lá o que morreu. A resposta de Joãozinho foi bem interessante, né? Aí ele pergunta assim, ó. No trecho, os outros fugiram, né? Linha 6. A palavra destacada é um exemplo de linguagem, olha. A palavra destacada aqui ele não destacou, mas é né, porque é uma abreviação. O correto, o formal seria não é. Se ele usou uma abreviação, então trata-se de uma linguagem informal, certo? Como não tem a opção linguagem informal, tem linguagem ensinada na escola. A linguagem ensinada na escola, gente, é a linguagem formal, não é o caso aqui, porque teve uma abreviação. Empregada com colegas? Sim, porque no dia a dia, quando a gente está falando entre amigos, você usa a linguagem informal. Você não se preocupa em estar usando a gramática corretamente, né? Item C, encontrado em livros técnicos? Não, gente, livros técnicos tem médico para médico, de especialista para especialista. Então, é aquela linguagem que quando a gente pega a bula de remédio, a gente não entende nada às vezes, né? Tem umas palavras, uns nomes bem técnicos. Então, não é o caso aqui. Estudada nas gramáticas? Não, nas gramáticas geralmente não vem a abreviação, vem as palavras corretamente. Então, o item que gabarita essa questão é o item B, tá bom? Essa foi a correção da atividade. Espero que eu tenha ajudado aí a esclarecer o entendimento de vocês.